Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Pretensões. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Quando Paulo foi pregar aos gregos, ele já tinha os ensinamentos dos antigos filósofos gregos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, e também dos deuses gregos, que eles acreditavam naqueles que entendemos nós, eram espíritos que falavam para alguns médiuns e aquilo foi passando de geração para geração como informações importantes para formar a cultura e o caráter do povo grego. Portanto, quando Paulo chega à Grécia, ele encontra pessoas bem preparadas intelectualmente, mas às vezes totalmente despreparadas espiritualmente. E ele começa então fazendo suas pregações, levando seus ensinamentos, trazendo para eles esclarecimento da luz. Nem todos aceitaram, mas ele deixa para nós esse ensinamento importante que ele se refere aos atenienses, dizendo que ele havia plantado e que Apolo, respeitando os deuses daquele povo daquela época, regou. Mas coube a Deus fazer crescer o evangelho naqueles corações. O respeito às culturas predominantes é de extrema importância para divulgarmos o evangelho. E temos que saber que o processo cultural arquetípico de cada região é um processo importante de interiorização de valores, que nós temos que saber chegar com o evangelho para somar e não para destruir. Apesar dos gregos terem muitos vícios que precisavam ser combatidos e corrigidos, Paulo teve a ciência e a sabedoria de mostrar para eles a importância de praticar o evangelho, a importância de se tornarem melhores, mais éticos, mais morais, mais moralizados. E com isso, eles foram abandonando aquele vício natural com o regar de Apolo. E Deus fazendo crescer o amor naqueles corações. A igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. E discípulos inquietos existem todo o tempo. Até hoje somos assim. Queremos mais e mais revelações, mais e mais conhecimento, mais e mais saber. E quanto esse saber e essas revelações chegam para nós, nós ficamos às vezes assustados, preocupados, sem entender bem como agir diante de determinadas reações que aconteçam nas nossas vidas. Faz-se necessário vigiarmos mais, tornarmos melhores e mais vigilantes, mais atentos às situações. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. E aí vêm as condições que o meio oferece. Alguns achavam extremamente importante os esforços de Paulo, e outros achavam que tudo aquilo era privilégio de Apolo. E ele, com tamanha sabedoria, ele chega para plantar uma semente. E pede e evoca aquele deus grego que regasse aquela semente para que ela pudesse brotar nos corações gregos. E assim, Deus faria a semente crescer e produzir frutos. É uma sabedoria de espíritos muito bem preparados para a missão que tinha que exercer. Qualquer diferença de resposta que ele desse, ele se comprometia, porque as pessoas cultas querem respostas inteligentes, querem respostas que transcendam aquela realidade que eles estão. Ele não foi contra ninguém, nem se engrandeceu, colocou como um semeador do evangelho. Colocou Apolo como aquele que rega, aquele que alimenta a semente. E Deus, aquele que faz crescer a semente para que frutifique e que dê bons frutos. A sabedoria de Paulo, muito bem retratada por Emmanuel. Aliás, Emmanuel tem essa característica, ampliar os conceitos do evangelho para nós. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado comentando o assunto em sua carta, com sabedoria, com amor, com discernimento, e como já dissemos antes, ele deu a dose certa do remédio para o doente que esperava aquela resposta imediata para a sua alma enferma, a sua alma em dúvida, necessitando do esclarecimento divino. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Precisamos entender isso. Não podemos ter essa pretensão de querer para nós. Temos que saber oferecer para todos. Temos que saber oferecer para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que precisam desse amparo, que precisam dessa proteção, que precisam dessa luz. E que nós levamos apenas uma lanterninha pequena
E o amor divino é que vai manter a bateria carregada para que possamos estar sempre oferecendo a paz, a harmonia, a compaixão e a compreensão àqueles nossos irmãos. Portanto, Paulo teve a divina inspiração. Entendemos que Paulo seria uma espécie de médium de Estevão, que orientava seus caminhos, que dava-lhe a intuição e amparava Paulo em muitas situações, para que ele pudesse cumprir bem aquela missão. Isso não tira o mérito de Paulo, porque ele se tornou um bom médium de um espírito iluminado. Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que, por vezes, chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. Qual obra do bem nós estamos fazendo, como estamos fazendo, de que forma estamos fazendo e como vamos fazer? De que forma vamos construir uma manhã de luz? De que forma vamos construir uma manhã de paz? De que forma vamos edificar as forças do bem em nossas almas? Faz-se necessário, então, começarmos a trilhar por caminhos diferentes e diferenciados. Faz necessário, então, começarmos a construir um mundo de paz, de fraternidade e luz, para conduzirmos-nos de forma condigna com as forças do amor, que deve estar sempre brilhando em nossos corações. Observando cada etapa do nosso crescimento, cada etapa da nossa caminhada, para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos mais condignos das bênçãos do amor divino, das bênçãos da luz, da fraternidade e da paz. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. Entendendo desta forma, vamos ver que tudo que aqui temos é patrimônio divino, e por isso não temos que nos empavonar por sermos um vulto destacado deste ou daquele trabalho. Simplesmente, somos mais um trabalhador do Cristo, e às vezes muito falho. Às vezes ainda necessitado de amparos enormes, por isso não há motivo para nos vangloriarmos, para nos ficarmos envaidecidos com a situação. Logicamente que podemos nos sentir felizes por estar podendo contribuir com a obra do bem, sentirmos bem por estarmos fazendo bem, mas isso não quer dizer que temos que nos sentir o melhor, o maior, o exclusivo. Temos que entender que cada um de nós temos a nossa parcela a construir e a edificar nas sublimes obras do amor que devemos ter em nossos corações. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. É muito fácil as pessoas quererem se sentir eu sou, eu estou. Normalmente, quando falei eu estou, ainda está bem, mas o eu sou é muito complicado. E aí precisamos começar a desenvolver certas técnicas, certo entendimento, para podermos crescer, ampararmos-nos e fazer valer os sentimentos cristãos, fazer valer os sentimentos de amor, de paz e de fraternidade para construirmos a paz e a harmonia em nossos corações. Precisamos aprender a trabalhar o bem, precisamos aprender a trabalhar os conceitos trazidos por Jesus para nós. E trazido por todo o Evangelho, que é a parte de Paulo importante. Será que estamos entendendo que os nossos mentores fazem a maior parte do trabalho por nós? Será que estamos entendendo que Deus é quem nos dá força, nos dá a oportunidade e permite que os bons espíritos, nossos mentores e protetores, trabalhem nos bastidores do mundo espiritual para que a nossa obra tenha sucesso? Então precisamos começar a compreender. Precisamos começar a estender o nosso entendimento para que a iluminação íntima se faça presente em nossas vidas e nos façam crescer para Deus com força, com responsabilidade e com amor. Por isso, nós temos que destacar que a principal móvel do nosso trabalho, o principal motivo do nosso trabalho é o ideal de fazer o bem e que nós somos apenas um instrumento do amor, que os bons espíritos fazem a maior parte por nós. Sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem que ainda lhe não pertencem e de modo substancial, raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. Portanto, levantemos os olhos aos céus, agradeçamos a Deus por estarmos aqui,
por termos as boas oportunidades, mas saibamos também fazer uma autoanálise para ver onde erramos, como erramos, por que erramos. A partir dali, vamos então começar a entender a caminhada que nos conduz ao Pai, começar a entender as oportunidades e, principalmente, as realizações sublimes do amor imortal que deve nortear nossa existência, que deve nos impulsionar para uma manhã de luz e de fraternidade. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência, mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos segundo o merecimento. Cada um tem a sua etapa a cumprir, cada um tem a sua função a exercer. Por isso, precisamos então estar sempre cientes das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, para melhor construirmos um mundo de luz, de paz, de fraternidade e esperança. Precisamos, assim, estarmos atentos aos nossos compromissos assumidos perante a paternidade divina, perante os nossos protetores e mentores antes de reencarnar. E alguns até depois de reencarnar, já que você cumpriu bem essa parte, faça mais essa. Por você não ter feito bem essa parte, vamos te dar essa segunda oportunidade para fazer esta outra. Então vamos começar a nos aperfeiçoar, vamos começar a treinar, a caminharmos para a edificação do verdadeiro bem que deve existir em nossos corações. Uns plantam, outros adubam, outros têm que fazer a poda, as críticas, às vezes mordazes. Outros têm que usar de uma inteligência que nós não temos. E temos que ter humildade para saber que nossa inteligência é diferente da do outro, que o nosso conhecimento tem um limite e as nossas ações estão dentro das possibilidades concedidas-nos por Deus. O outro vai fazer outros trabalhos, vai tomar outras ações, vai tomar outras medidas. E compete-nos seguir por um caminho redentor, seguir por um caminho iluminado por outras espécies de sentimentos, de colaboração e de ideais. E que estejamos todos unidos na edificação do bem, do amor e da fraternidade em nossos corações, para que sejamos dignos de sermos chamados filhos de Deus, trabalhadores do bem, colaboradores da luz. Trabalhemos, pois, sem pretensão, mas sabendo que Deus nos dá as flores no lugar certo, mas nós temos que saber, muitas das vezes, regar a planta para poder desfrutar da beleza daquela flor. Precisamos saber plantar, selecionar a semente, para que ela seja oferecida para nós com todo o seu esplendor, com todo o seu perfume. Por isso, trabalhemos cada dia para nosso aperfeiçoamento, trabalhemos cada dia para nossa melhoria e procuremos, então, edificar as forças do bem em nossa caminhada. Lembrando sempre que as flores que aparecem muitas das vezes na fronte de nossas vistas são concessões divinas. E tudo o que temos são concessões divinas. Para fazermos para o bem, para trabalharmos para o bem, para edificarmos o bem. E que Jesus esteja sempre nos iluminando, abençoando, na edificação do amor, na construção da paz, nas realizações sublimes do amor divino que deve existir em nossos corações. Paz e luz, para que possamos encontrar sempre um cantinho para a humildade no nosso coração. E saber que plantamos, outros vão adubar, outros vão regar, mas Deus é quem vai fazer crescer. E mãos abnegadas nos deu uma semente, sejamos gratos a essa mão que nos deu a semente. Sejamos gratos a quem está adubando, a quem está regando. E saibamos reconhecer a função importante de cada um dentro do nosso conjunto de trabalho a realizar. Que o amor divino nos impulsione, nos aprimore e nos conduza ao Pai. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Editora FEB. Uma lâmpada que ilumina nossos caminhos, para nos esclarecer da importância de praticarmos o Evangelho, de entendermos o Evangelho e podermos nos aprimorar, nos melhorar e nos aproximarmos de Deus.
Luz e paz, que as bênçãos de Jesus estejam te iluminando, fortalecendo e amparando.